Vamos lá, então, Mateus 22. Muitas referências que tem aqui nesse texto. Tem também em Lucas 20. Esses dias a gente falou, né, de Lucas 20, para quem quisesse ver. Eu acho que foi a última vez que a gente encontrou aqui, porque em Mateus 21 tem a parábola dos lavradores, que tem lá em Lucas 20 também. Então, mais uma vez, quem não voltou e assistiu de novo o Lucas 20, fica aí mais uma oportunidade de estar reforçando tudo isso. Algumas coisas eu fiz, né, especificamente agora para Mateus 22, e algumas coisas eu vou voltar lá no estudo que a gente fez de Lucas 20 e a gente vai rever, tá bom? Então, a gente começa aqui com essa parábola do banquete. Jesus, várias vezes, ele estava ali se referindo, né? Na verdade, o ministério de Jesus foi para as ovelhas perdidas de Israel. O tempo todo, o maior contato de Jesus era com o povo judeu. Algumas ocasiões aconteciam em que Jesus ia e pregava para os. Deixa eu só. E pregava para os gentios. Tem a história lá do Gadareno, lá era uma terra que não era de judeus. Tem a história da mulher cirofenícia, tem a história da samaritana, que apesar de ser um povo misturado com o povo judeu, não era exclusivamente judeu. Tem algumas histórias, mas a maioria das vezes Jesus estava com o povo de Israel, estava ali naquela mais uma chance que Deus estava dando ao povo dele para que convertesse o coração de volta ao Senhor. E essa parábola tem muito a ver com isso. Porque aqui vai falar o seguinte: Jesus novamente falou por parábolas, dizendo. Vou abrir. Então, Jesus falava muito com o povo por parábolas. O que é uma parábola? É uma alegoria que ela está retratando uma realidade. Ela não é literal, mas o significado dela é. Então, ele já tinha falado no capítulo anterior dos lavradores infiéis e maus, que por causa da conduta deles, eles seriam expulsos da terra, e essa terra seria entregue a outros. Vamos relembrar. Tinha um cara, ele era dono de uma terra, um fazendeiro, ele arrendou a fazenda dele para algumas pessoas para cuidarem. E aí ele mandou o servo dele para pegar a parte que era cabível a ele. Aí eles não deram, maltrataram. Depois ele por último enviou o filho dele, mataram o filho dele. E aí ele pergunta: o que esse dono vai fazer com essas pessoas? Aí o que eles responderam, né? Vai expulsar eles da terra e vai dar a outros que cuidem dela. E aí Jesus fala que era exatamente isso que ia acontecer. E ali Jesus estava se referindo a quê? O povo da promessa, o povo escolhido, o primeiro povo, né, que Deus separou dentre toda a terra, não foi fiel àquilo que era parte deles. Então eles perderiam aquela exclusividade, né, sobre a promessa de Deus e ainda seriam punidos por isso. E aqui Jesus vai falar mais uma vez desse assunto, só que de uma outra forma. E aí fala que o reino dos céus é semelhante a um rei que preparou um banquete para o seu filho, uma festa, um casamento. A Bíblia está sempre falando desse relacionamento de Cristo com a igreja, de Deus com o seu povo, comparando a um casamento. Desde lá do Antigo Testamento, quando era só o povo de Israel, como no Novo Testamento a gente vê essa figura do casamento, essa figura da união, né, de Cristo com a igreja. Então, fala que ele preparou um banquete e era um rei. Então era uma festa abastada, era uma festa assim, cheia de abundância. E aí, agora o contexto mudou, agora o contexto é de festa. Os convidados, eles foram previamente selecionados, escolhidos, mas eles não responderam o convite. Então, no primeiro contexto, a gente estava num contexto de trabalho, de posses que foram dadas, as pessoas não foram fiéis àquilo. E agora a gente está num contexto de festa, de entrega gratuita e pessoas que desprezaram esse chamado. Então, o convite já tinha sido feito há muito tempo. O que representa esse convite que tinha sido feito há muito tempo? Quando Deus, em Abraão, selecionou um povo para viver aquela promessa. Então, esse convite prévio fala isso, ó. Enviou seus servos aos que tinham sido convidados, então eles já eram convidados antes, com antecedência, e falam para eles virem, mas eles não quiseram vir.
Pela segunda vez, ele enviou seus servos e disse: diga aos que foram convidados que eu já preparei o meu banquete, meus bois e novilhos gordos foram abatidos e tudo está preparado. Venham para o banquete do casamento. Pela segunda vez, ele dá uma outra chance. E nesse momento, ele fala que a mesa já está preparada, que o sacrifício já foi realizado. Então, a gente pode entender que esse primeiro convite é quando Deus enviou, né, os profetas dele a Israel e o tempo todo pregando a Israel, falando para Israel se converter ao Senhor, converter o coração, abandonar os falsos deuses, abandonar o caminho mau. E eles não aceitaram. A segunda vez é igual aqui na outra parábola que fala que ele viu o próprio filho dele, ele foi o sacrifício de Jesus e ele envia de novo seus servos a Israel, ao povo escolhido, ao povo que foi convidado antes, e eles mais uma vez recusam aceitar esse convite. Então, o que se entende aqui, né? Que os primeiros servos são os profetas, e depois são os evangelistas, porque aqui vai falar de pessoas que desprezaram o convite e de pessoas que agiram com maldade. Fala o seguinte: mas eles não lhe deram atenção e saíram, um para o seu campo, outro para os seus negócios. Lá em Lucas especifica de uma forma, né, mais específica, né? Especifica especificamente. Que um falou, eu comprei um terreno, não posso ir, eu me casei, eu não posso ir, eu tenho que fazer, e fala das desculpas que deram, né? Aqui só fala isso, que eles desprezaram o convite. E outros, agarrando os servos, maltrataram-nos e os mataram. Então, dentro desse convite, existem aqueles que ignoram, que desprezam, que escolhem coisas mais importantes, né, nas prioridades dele para fazer do que o reino de Deus. E existem as pessoas que agem contra o reino de Deus, as pessoas que perseguem aqueles que falam sobre o reino. E aqui falam que maltrataram e perseguiram. E a gente vê ali no início da igreja a perseguição do povo judeu contra os cristãos. E aí o rei ficou irado, mandou o seu exército, e agora já não é mais os servos, né? É o exército, e destruiu aqueles assassinos e queimou as cidades dele. A penalidade aqui foi para quem maltratou e matou, quem agiu com maldade. Quem desprezou simplesmente ficou de fora, perdeu a festa, perdeu o convite. E aí, mais uma vez, ele vai falar com os servos dele. Ele fala o seguinte: vai para as ruas, para os becos, para as esquinas e convidem todas as pessoas que vocês encontrarem. Então, a Bíblia vai falar muito disso lá em Romanos. Paulo fala bastante sobre isso, sobre o fato dos judeus terem desprezado o convite de Deus, né? A promessa de Deus para eles abriu a porta para os gentios. Então, é no momento que essas pessoas se recusam a participar do banquete que abre a porta para todas as outras pessoas. Por causa da infidelidade dele, a porta foi aberta para os gentios. Isso tem lá em Romanos 11, do versículo 11 até o versículo 15. Fala o seguinte, ó. Fala o seguinte: novamente, acaso pergunta: acaso tropeçaram para que ficassem caídos? De maneira nenhuma. Ao contrário, por causa da transgressão deles, os israelitas, veio a salvação para os gentios, para provocar ciúmes em Israel. Mas se as transgressões deles significam riqueza para o mundo e o seu fracasso riqueza para os gentios, quanto mais significará a sua plenitude? Estou falando a vocês, gentios, visto que sou apóstolo para os gentios, exalto o meu ministério na esperança de que, de alguma forma, possa provocar ciúmes em meu povo e salvar alguns deles. Pois se a rejeição deles é a reconciliação do mundo, o que será a sua aceitação, se não vida dentre os mortos? O que Paulo defendia o tempo todo? Que a nação de Israel, ela não foi rejeitada para sempre, mas que por causa da rejeição deles, uma porta foi aberta para todo mundo. Fala, a reconciliação de todo mundo aconteceu, a reconciliação com Deus, por causa da transgressão de Israel. Imagine, então, o que Deus não vai fazer quando o povo de Israel se voltar para ele. Então, quando a gente for ler Romanos, a gente vai ver muito como Paulo está fazendo esse paralelo entre os gentios
e entre os israelitas. E aí fala para ir nas esquinas. O que representa a esquina? Esquina é um cruzamento de dois caminhos, né? Quem está vindo nesse caminho e nesse caminho se encontram nesse lugar. Esquina é um lugar de fluxo, é um lugar onde você encontra todo tipo de pessoa. Então, aqui estava falando de lugares abrangentes mesmo. E lugares lá em Lucas vai falar de becos, vai falar de atalhos, de caminhos que não são frequentados por as melhores pessoas. E aí, o que é a ideia? É para alcançar todo tipo de pessoa. O evangelho está aberto a todos, o chamado é para todos, as promessas hoje são para todos. A Bíblia fala o seguinte, que Deus deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. É para todos que quiserem. Jesus falou o seguinte, aquele que tem sede, vem a mim e beba. A porta, o convite está aberto para todas as pessoas. Não existe mais separação. A separação que antes existia, que era restrita a um povo, depois o acesso era restrito a uma família, era restrito a cargos. Hoje em dia, o véu se rasgou. Não há, lá em Romanos e Gálatas fala isso, né? Em Gálatas 3:28 fala isso, que não há grego nem judeu, ou seja, não tem mais a ver com a sua etnia. Livre ou escravo, não tem mais a ver com a sua condição social. Homem ou mulher, não tem mais a ver com o seu gênero, não tem mais a ver com nada disso, porque Cristo é tudo em todos. Tudo isso vai ser alcançado mediante a fé, independente da posição que essa pessoa esteja. E dentro dessas 3 classes aí que eu coloquei, ou qualquer outra classe. E aí ainda aumenta ainda mais a intensidade disso quando fala o seguinte: então os servos saíram pelas ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má. E a sala do banquete ficou cheia de convidados. Gente boa e gente má. Não tem mais a ver com quem ou com o que você fez. O convite está aberto para todos. Você tendo tido uma vida correta diante das pessoas, ou você tendo uma vida precária, né? Um ladrão, um assassino que seja, o convite está aberto a todos. Mas, quando você aceita esse convite, quando essas pessoas aceitam esse convite, elas precisam se submeter aos, vamos dizer, o protocolo, falando de banquete, o protocolo do banquete. O que acontecia nessas festas, que é bom a gente explicar aqui, mas que para as pessoas que estavam ouvindo isso fazia sentido. Num banquete real, existiam as vestes específicas daquele banquete. Geralmente, o rei, quando dava esse banquete, na entrada, tinha um guarda-roupa com as vestes nupciais, com as vestes reais ali que a pessoa tinha que usar. E todos tinham que se adequar àquelas condições para participar do banquete. Aqui nessa história fala que todo mundo trocou as vestes, mas quando o rei passou para inspecionar os convidados, ele viu alguém que não estava com as vestes. Ele viu alguém que estava sem as vestes nupciais e perguntou para ele: como que você entrou aqui sem a veste adequada? Quando a Bíblia fala de vestimenta, ela está falando muitas vezes de conduta. Lá em 1 Coríntios 15:54, fala o seguinte, que aquilo que é corruptível precisa ser revestido daquilo que é incorruptível. Colossenses fala que a gente tem que se revestir de amor. Lá na Bíblia vai falar muitas vezes de linho fino, de roupas finas, e tudo isso está representando uma conduta, está representando santidade, está representando uma forma de viver diferente. Lá em Apocalipse 19:8 vai deixar isso bem claro quando falar das roupas dos justos, né? Na visão de João a respeito do céu, fala o seguinte, ó, 19:8. Que bradava aleluia e tal, nos regozijamos, chegou a hora do casamento do cordeiro e a sua noiva já se aprontou. O 8. Para vestir-se, foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. E aqui vai falar do significado dessa roupa. O linho fino são os atos justos dos santos. Então, quando a Bíblia fala de roupa, ela fala de conduta, ela fala daquilo que a gente está reproduzindo depois que a gente tem esse encontro.
E o que fala dessa pessoa que não se vestiu com as vestimentas adequadas? É uma pessoa que aceitou o convite, mas não mudou a sua forma de viver, não mudou a sua conduta, e ele não vai poder participar. Por mais que ele tenha, não, é bom, gostei, aceito, creio em Jesus, mas a sua conduta não muda, não tem como você fazer parte desse banquete. Então, ele rejeitou mudar sua conduta. E é interessante a gente lembrar disso que eu falei, né? Que as vestimentas estavam disponíveis para todos aqueles que fossem entrar. Quando a gente entra para o reino de Deus, quando a gente se converte, quando a gente decide viver a vida de Cristo em nós, a gente recebe o Espírito Santo. E é o Espírito Santo que nos ajuda a mudar a nossa conduta. Mas isso não é uma coisa natural e automática que acontece. Isso envolve busca, isso envolve dedicação, isso envolve negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz, seguir Jesus. Envolve uma participação nossa. Mas a gente consegue isso com uma ajuda. Não é no nosso esforço humano, mas é com a ajuda do Espírito Santo. Essa veste que faz com que a gente mude a nossa conduta, ela está disponível para todos. Só que alguns não querem. Então, o que vai acontecer com esse homem? Ele fala o seguinte: amarrem-lhe as mãos e os pés, lancem-no fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Quando fala de choro e ranger de dentes, está se falando do inferno. E a gente vê que o fim dessa pessoa é ainda pior do que daqueles primeiros convidados. Então, o padrão do reino de Deus agora ele é mais elevado. A Bíblia fala o seguinte: se Deus não poupou aquelas pessoas no passado que não tiveram um encontro com Cristo, que não tiveram a oportunidade de ter esse acesso que nós temos a Deus, quanto maior juízo não aguarda aqueles que estão desprezando essas coisas. Então, é muito mais sério a nova aliança. O pessoal acha que a nova aliança fala de graça, né? E fala mesmo. O problema é que as pessoas entendem a graça de uma forma errada. Acha que agora é tudo mais fácil, que agora é mais leve. Na verdade, a responsabilidade agora é muito maior do que eram das pessoas no passado, porque agora a gente tem muito mais disponível do que eles tinham. Outra coisa, não existe imparcialidade no reino. Ninguém vai se eximir das suas responsabilidades. Não tem como você vir para o reino e ficar neutro. Jesus falou uma vez: aquilo que quem comigo não ajunta, espalha. O rapaz não falou nem que sim, nem que não, ele ficou calado. Né? E o fato dele ficar calado acusou ele, e o fato dele não ter feito nada, ele não fez nada, ele não fez algo que ele deveria ter feito. Mas ele também não fez nada assim de grave, né? De ruim. Mas é para mostrar que não existe imparcialidade no reino. O reino de Deus, ele é ativo, ele requer uma atitude nossa. E não ter atitude já é um erro, já é um pecado, já é uma negligência, né? E então, o convite é lançado a muitos, mas a escolha é para aqueles que obedecem às condições para entrar nesse banquete. Quando fala, pois muitos são chamados, mas poucos escolhidos. O chamado está disponível para quem quiser entrar. Agora, a escolha, aqueles que vão ser de fato separados, são para aqueles que se submetem às regras desse reino. E quais são as regras básicas? Arrependimento, mudança de conduta, através da ajuda do Espírito Santo. Aí eu coloquei aqui que as vestes eram oferecidas pelo dono da casa, mas aí eu já expliquei isso aí. Amém? E aí logo depois, Mateus vai contar a história, né, dos religiosos que queriam pegar Jesus. Ele já, né, no ápice do desconforto, da inveja, do incômodo deles, eles o tempo todo estavam tentando pegar Jesus em alguma armadilha. E o que acontece? Os fariseus, eles eram contra o governo de Roma, né, aquela imposição ali de Roma e tudo. E aqui fala dos herodianos, no 16 vai falar, enviaram seus discípulos dos fariseus, junto com os herodianos. Quem eram os herodianos? Era um grupo, uma classe de pessoas que eram a favor do governo ali de Roma, eram a favor de Herodes, por isso que veio esse nome herodianos. Os fariseus não suportavam os herodianos, eles eram totalmente contra, mas eles se uniram no momento em que eles tinham em comum
o ódio deles contra Jesus. A mesma coisa aconteceu com os fariseus e com os saduceus. Eles também se uniram para tentar pegar Jesus em alguma armadilha. E aí, o que eles bolam, né? Eles bolam uma pergunta maligna, porque iria colocar Jesus numa situação difícil. É lícito pagar imposto a César? E aí, Jesus fica numa situação do seguinte: se ele responde que sim, o povo podia se revoltar contra ele, achando que ele apoiava aquela opressão de Roma contra o povo, que era injusta, os impostos eram muito altos, o povo vivia numa condição precária. E se Jesus dissesse que não, ele ia ser acusado de rebeldia e seria preso pelo governo de Roma. Então, eles começam, né, adulando Jesus, tentando massagear o ego dele e induzi-lo a negar o imposto. Então, o que eles falam? Ah, nós sabemos que você é íntegro, que você ensina o caminho de Deus conforme a verdade, que você não se deixa influenciar por ninguém, você não tem medo dos governantes, você não tem medo dos poderosos, você não tem medo de nada disso, né? Você não está preocupado com o cargo que as pessoas ocupam. E foi, né? Massageando ali Jesus, elogiando e tentando levar Jesus a dar uma resposta que fosse incriminá-lo. Pura hipocrisia, tanto que Jesus começa falando hipócritas. Por quê? Porque aquilo não era a opinião deles, aquilo não era o sentimento deles. Mas eles vão ali massageando. Por quê? Porque normalmente o ser humano ele é atraído por essas coisas. E aí é muito perigoso a gente deixar que a opinião das pessoas seja um termômetro para o nosso comportamento e para as nossas convicções. Tanto os elogios quanto as críticas. Por isso que eu falei a opinião das pessoas. Se a gente é modulado por isso, a gente não anda num lugar seguro. A gente o tempo todo vai estar mudando de acordo com o ambiente, de acordo com aquilo que as pessoas fazem. E a gente já viu, né, em outras oportunidades que Jesus, ele não era levado por essas coisas. Então, a gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de bajulação. Porque é muito mais fácil pegarem a gente numa bajulação do que numa crítica, muitas vezes, né? Algumas pessoas são mais sensíveis ao elogio, outras pessoas são mais sensíveis à crítica, né? Assim, naquilo que atinge ela. Mas geralmente o ser humano costuma se inflar, acreditar muito em si quando ele é bajulado. Lá em Provérbios 29, versículo 5, fala o seguinte: quem adula o seu próximo está amarrando uma rede nos pés dele. Está armando uma rede para os pés dele. Aqui fala o seguinte, ó, um comentário aqui da minha Bíblia. A adulação pode levar você a qualquer lugar, dizem alguns. Mas a adulação, a arte de fazer alguém sentir-se bem aumentado à verdade, pode ser altamente prejudicial. Ela é capaz de fazer um amigo confiante negligenciar futuros problemas. Em vez de adular, devemos alertar nosso amigo para onde ele está se dirigindo. Então, é do coração humano se encher, se inflar, acreditar em si mesmo e não andar com base nas suas convicções, né? Andar com base nesse termômetro exterior. Mas Jesus não era assim. E aí, o que Jesus responde, né? Jesus percebeu que eles estavam mal intencionados. E aí, a importância também da gente andar debaixo de um discernimento, debaixo de uma direção do Espírito Santo. E aí ele falou o seguinte: hipócritas, vocês estão me pondo à prova? Ele sacou na hora, né, qual era a intenção deles. E aí ele fala: me mostra uma moeda. E a moeda de Roma, né, na verdade tinha ali a imagem do imperador. E o que acontece? Para o povo judeu isso era uma coisa muito complicada, porque uma imagem de uma pessoa em um objeto representava um ídolo, representava aquele negócio todo da imagem de escultura. E o povo judeu é extremamente contra isso. Até hoje, né, tem muita coisa assim dentro do ritual que eles são contra. A gente uma vez foi fazer estava fazendo um tour, né, e tinha um cara que ele era judeu nesse tour. E aí ele contou pra gente que quando eles vão entrar em algum templo religioso e tudo, se a porta for mais baixa, que eles não podem se curvar assim para entrar no lugar, porque aquilo representa um ato de adoração. Tá vendo, né? Aquela coisa totalmente apegada ao ritual, né? Aquilo que é exterior.
mas isso é bom para a gente entender, né, o que representa. E era ofensiva a moeda de Roma. Tem gente que acredita que Roma produziu uma moeda exclusiva para o povo judeu que não tivesse a inscrição da imagem ali do imperador. Mas aqui a moeda que eles oferecem de um denário, de fato, tem a imagem ali de César. E ele fala o seguinte: de quem é essa moeda? É de César. Então pronto, está resolvido. Deem a César o que é de César, deem a Deus o que é de Deus. Enquanto a gente está nesse mundo, a gente está sujeito às regras desse mundo. Dinheiro é algo desse mundo. Então a gente tem que se sujeitar às regras dele, sejam elas injustas ou justas ou não, honestas ou não, na nossa visão, mas se ela está estabelecida ali debaixo de uma autoridade, é a ela que a gente tem que se sujeitar. Lá em Romanos vai falar que toda autoridade é constituída por Deus. Então, inclusive em Romanos vai falar especificamente de imposto. Olha só o que fala sobre imposto. 13:6. Aqui vai falar, todos devem se sujeitar às autoridades, no capítulo 13, né? Porque não existe autoridade que não foram estabelecidas por Deus e tal. E aí, no versículo 6, fala o seguinte: é por isso que vocês também pagam impostos, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Deem a cada um o que é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, e se honra, honra. E aí no 8 é engraçado, vai falar, não devam nada a ninguém, a não ser o amor uns pelos outros, pois aquele que ama o seu próximo tem cumprido a lei. E aí vai falar da lei estabelecida lá no Antigo Testamento, né, que Jesus trouxe o resumo dela em 2 aspectos que a gente vai falar hoje também. Então, enquanto a gente está nesse mundo, a gente está sujeito às regras desse mundo. E a gente também. Qual é o limite de se sujeitar às regras desse mundo? O limite daquilo que infringe a regra de Deus, a lei de Deus. Se nós formos obrigados legalmente a fazer coisas que infringem a lei de Deus, né, a vontade de Deus, a palavra de Deus, maior é Deus do que os homens, mais vale agradar a Deus do que os homens. Esse é o limite. E se a gente for perseguido, lançado em prisões, foi o que aconteceu com Paulo, foi o que aconteceu com Daniel, quando ele foi jogado na cova dos leões, foi o que aconteceu com os amigos de Daniel, quando eles foram jogados ali na fornalha ardente. Eles desobedeceram uma regra que era contra algo que é muito maior, que é a palavra de Deus. Mas do que não infringe isso, nós temos sim a obrigação de obedecer. No trato das coisas desse mundo, a gente tem que ser fiel tanto quanto no trato das coisas espirituais. Eu servir a Deus não me exime das minhas responsabilidades terrenas. Então, às vezes as pessoas acham, né, que o fato de ser parte de um outro reino faz com que nesse mundo elas possam ser negligentes. E o que Jesus está falando que não, que as suas responsabilidades nessa terra têm que ser tão fiéis quanto a sua responsabilidade com Deus. Não pode negligenciar nenhum e nem outro. E aí, mais uma vez, vai falar, né, que eles estavam querendo pegar Jesus em alguma incoerência. E agora é a vez dos saduceus. Os saduceus, eles eram compostos principalmente por um grupo de sacerdotes, eles que serviam no templo, eles eram um grupo, né, de pessoas com uma classe social mais relevante, e eles tinham as crenças deles também dentro disso. E uma das crenças que eles tinham é que a vida só era aqui nessa terra, morreu, morreu, acabou. E aí eles ficam, sabe quando a pessoa fica bolando pergunta, bolando hipóteses totalmente improváveis para te pegar? E aí foi mais ou menos isso que eles disseram, né? Ah, porque se um homem morrer, a lei fala que ele tem que casar, o irmão tem que casar com a mulher, para ele não ficar sem descendentes. E aí morreu um homem, ela casou com o irmão, e aí morreu de novo e casou com outro, e tal, tal, tal. Ela não teve filhos, e por que fala que não teve filhos, né? Porque a regra era essa: se a mulher perdesse o marido não tendo descendência, o irmão daquele homem tinha que se casar com essa mulher para que a descendência do irmão dele que morreu fosse continuada, né? Então, esse filho que seria gerado depois dessa viuvez, ele seria, na verdade, a descendência daquele que faleceu. E aí falou que aconteceu isso 7 vezes.
E aí, deixa eu ler aqui para você. Lá em 1 Coríntios 15, vai falar, né, sobre alguns que disseminaram no meio do povo esse entendimento de não existir a ressurreição. E Paulo fala o seguinte: olha, se vocês creem em Cristo só para essa vida, é inútil a fé que vocês têm, porque toda a nossa fé, né, toda a nossa prática, ela está condicionada a uma recompensa vindoura, a um reino que está por vir. Então, se a gente acredita que é só para essa vida, e tem muitas pessoas que acreditam assim, que o inferno é aqui, que a vida é aqui, que morreu, acabou, é inútil você crer em qualquer sacrifício que Jesus tenha feito. Essa ordem para se casar com a viúva está lá em Deuteronômio 25, no versículos 5 e 6. Fala dessa regra da qual aqui os saduceus estavam se referindo. A vida eterna, ela não será uma continuação da nossa vida terrena. Eu não vou continuar vivendo, eu não vou continuar casado, os meus filhos não serão meus filhos na eternidade. A aliança do casamento, ela se finda com a morte. Lá em 1 Coríntios 7:39 está escrito isso. E também Romanos fala sobre isso, né? Que a aliança do casamento, ela se finda com a morte. Então, está falando o seguinte: a nossa vida eterna, a nossa constituição de corpo, de posição e de vida lá é totalmente espiritual. Não vai ter casamento, não vai ter família. Nós vamos ser todos uma grande família de Deus. E aí, aqui fala, né, que eles serão como anjos. Nós nos tornaremos anjos, seremos os anjos, né? O Deus tem os anjos dele, e aí quem morre vira um anjo? Não, quem morre não vira um anjo. Aqui o que Jesus está comparando é que serão como os anjos no seguinte aspecto: eles não se casam e nem morrem. Eu acho que eu coloquei. Anjo não morre nem se casa. Então a gente vai viver uma eternidade e nesse aspecto como anjos, né? Que não tem essa vinculação. Não se sabe se haverá definição de sexualidade, é uma dúvida. A Bíblia em nenhum momento menciona, por esse fato, acredita que seremos que seremos como fomos criados para si, né? Se eu nasci mulher, eu vou ser mulher, se eu nasci homem, eu vou ser homem, mas não tem nada específico que a gente possa falar com certeza que vai ser dessa forma. E aí, deixa eu ver aqui, o que fala mais? Fala para eles, né? As pessoas não serão e tal. E aí ele vai falar sobre uma referência que tem lá em Salmos, né? Fala o seguinte: eu sou o Deus de Jacó. Salmos não, em Êxodo, quando ele fala ali com Moisés. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Como é que Deus ia se referir ele falando eu sou, ao invés de eu fui o Deus de... Ele é Deus de vivos e não de mortos. Então, essa referência que Deus faz no presente a Abraão, a Isaac e a Jacó, mesmo eles estando mortos nesse plano terreno, está falando que existe sim um outro plano que é eterno. E aí, ouvindo isso, a multidão ficou admirada diante dos ensinamentos de Jesus. Porque Jesus falava com autoridade, Jesus não falava por conveniência, e o tempo todo que eles tentavam pegar Jesus em alguma armadilha, eles nunca conseguiam. E aí eu acho que aqui tem outras coisas que são referentes à menção que está lá em Lucas 20. Então, Jesus refutou esse argumento deles com relação à ressurreição. E aí, não satisfeitos, mais uma vez, eles vão lá e falam o seguinte: ao ouvirem dizer que eles tinham deixado os saduceus sem resposta, e agora os fariseus de novo vão lá em Jesus e tentam enredar ele mais uma vez, colocando à prova. Eles tentavam de todas as formas encurralar Jesus, seja por uma opinião política, seja por uma opinião religiosa. Por quê? Porque eles queriam que Jesus fosse preso, que Jesus calasse, né, a boca e parasse de que tantas multidões seguissem ele. E aí Jesus vai e resume toda a lei em dois mandamentos. E quando a gente fala de lei, geralmente a gente pensa muito nos 10 mandamentos, né, aqueles lá de Êxodo 20, e parece que a lei se refere só àquilo. Mas a lei, ela compreende vários capítulos ali de Deuteronômio, de Levítico, vai falar de instituição de várias regras,
né, que foram impostos ao povo. Vai cair daqui a pouco, a gente volta no mesmo link, tá bom? E aí Jesus pega tudo